Salve pessoal, vocês pediram, vocês imploraram? Não, nem pediram e muito menos imploraram, mas mesmo assim eu trouxe esse quadro respondendo as perguntas de vocês, porque ainda assim vieram muitas perguntas apesar de ninguém ter pedido ou implorado. Então vou responder as perguntas de vocês para esse domingo à noite, né? E novamente acompanhado dos deuses da guerra do Oriente e do Ocidente para responder as suas perguntas. Abre o negócio aqui, vamos lá. Vamos lá. E não quero sorteio de nada, o time do cacete. Vamos lá. Cadê o... Primeira pergunta vai de Manito Buenas Noches. Seria interessante se o Brasil criasse territórios e estados para promover potenciais objetivos geopolíticos, em especial geoeconômicos? Como exemplo, um estado no Rio do Paraguai, no Rio Uruguai, no Rio São Francisco, ou a criação de territórios no norte para desenvolver hidrovias no país. Manito, eu imagino que você esteja falando em criar mais estados. Se for isso, não, péssima ideia, tá? Terrível, absurdamente muito ruim a ideia, tá? Por quê? A ideia, o foco deveria ser concentrar e não diluir, tá? É concentrar o poder, a estrutura administrativa no menor número possível de estados, tá? Eu sou a favor até que alguns estados venham a se fundir com outros para diminuir, inclusive, o tamanho da máquina pública e do funcionalismo público, enquanto a gente consegue facilitar a administração. Então temos estados muito pequenos que não tem uma população tão grande, tão absurdamente grande para justificar eles. A ideia seria, na verdade, então, criar menos estados, juntar alguns estados para facilitar a administração pública, tá? Em hipótese alguma, fazer mais estados e aumentar ainda mais o gasto público com coisas desnecessárias, principalmente com mais assembleias legislativas, mais tribunais regionais e por aí vai. Então, na verdade, deveríamos enxugar a máquina pública de coisas que são tanto quanto desnecessárias e que não ajudam no aspecto administrativo. Por exemplo, como eu disse, as assembleias legislativas, tá? Que só ali são bilhões e bilhões cada assembleia no Brasil. É um absurdo de gasto que poderia estar sendo usado em outras áreas. Então, se a gente conseguir, por exemplo, fundir 3 estados para um estado, vamos estar falando de, em vez de 3 assembleias, com todos os seus deputados, assessores, etc, 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 com todos aqueles benefícios e auxílios, vamos diminuir para 1, né? Bem como também o número de deputados federais e senadores. Então a ideia é o contrário, é diminuir o número de estados para facilitar a administração deles, tá bom? Então não criar mais estados em hipótese alguma, tá? E gente, não se esqueçam, quando vocês mandarem as perguntas para mim no Instagram, fala de onde vocês são. Sou o fulano do estado ciclano, aqui a cidade de Ciclano, em tal lugar, para mandar um salve para a cidade de vocês e saber de onde é o meu telespectador, aí, o meu inscrito do canal, tá bom? Segunda pergunta vai do Galvão. Olá, senhor Dreumpeta. Parabéns pela qualidade de seus vídeos. Conheci há pouco o seu canal e fui surpreendido positivamente. Por favor, o senhor poderia gravar ou comentar sobre a geopolítica turca? Agradeço antecipadamente. Muito boa sua pergunta, o Galvão, e eu acho que realmente a gente não presta muita atenção na Turquia, e eu acho que é um país que deveríamos prestar muita atenção em termos de política externa, porque eles estão jogando nessa estratégia externa de uma forma assustadoramente eficiente, de forma que eles literalmente têm dado tapa na cara das grandes potências, apesar da Turquia não ser uma grande potência, né? É um país que tem um potencial, mas não é uma grande potência. Eles têm dado tapa na cara das grandes potências e têm saído impunes. Há muito tempo que eu já via eles fazerem alguma coisa e eu falava, dessa vez a Turquia abusou, vai ter retaliação. E não teve. Porque eles estão numa posição não só geográfica, mas econômica, histórica, única para eles, na história moderna, é claro, que tem feito com que eles conseguissem colher de muitos benefícios e pudessem sair impunes de muitas medidas, inclusive desses desaforos, como eu falei. Principalmente agora na questão, por exemplo, da guerra da Ucrânia, eles têm conseguido manusear de forma eficientemente bem este equilíbrio entre Ocidente e Rússia, né? Eles não diminuíram as relações econômicas com a Rússia. A OTAN, até alguns países da União Europeia até acusam a Turquia de estar
boicotando as sanções, de forma que as sanções não estão tendo muito dos efeitos que deveriam estar tendo por causa deles, dos turcos, e eles não podem fazer nada, porque a Turquia, se ela for pressionada, ela azeda o negócio todo, entendeu? É impensável esse posicionamento anti-turco nesse momento. Então ela literalmente tem conseguido manobrar de forma muito boa. Problemas internos, por outro lado, a Turquia tem penado muito para resolver. Estamos falando de uma inflação de 70% a 80%, então é uma inflação absurdamente alta, estão tendo problemas com desemprego e, é claro, uma juventude que se sente desperdiçada em sem futuro, e isso é muito perigoso. Então, se por um lado eles estão jogando muito bem na sua política externa, por outro lado, na política interna o negócio está meio estranho. Vamos ver se o Erdogan vai conseguir manobrar do mesmo jeito que manobrou externamente e internamente para facilitar a situação, tá? Mas a Turquia tem tido uma postura muito eficiente. Eles têm se consolidado como uma ponte entre Oriente e Ocidente, né? Eles têm segurado muitos refugiados da região do Oriente Médio para a Europa, de forma que, se eles sofrerem muita pressão, eles abrem a porteira e esses refugiados, que são algumas centenas de milhares, alguns números indicam talvez mais de 1 milhão de refugiados, possam vir entrar na Europa, principalmente através da região dos Balcãs, o que seria um pesadelo para a Grécia e outros países balcânicos, como Sérvia, Croácia, etc. Então é muito complicado para a Europa também pressionar, além do que ela tem demonstrado um potencial hipotético prestação de serviço como alternativa à questão do gás e do petróleo russo, tá? Ou seja, o gás e o petróleo russo que viria do Cáucaso, principalmente do Azerbaijão e de outros países do Oriente Médio, passariam pelo território turco, dando para os europeus uma alternativa que não seja a Rússia. O problema é que trocar a Rússia pela Turquia não me parece uma jogada nem um pouco inteligente, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, tá? E por outro lado, em cima dos países do Oriente Médio, ela tem fortalecido muito a presença alimentar dela, ela tem boas capacidades agrícolas e, ao mesmo tempo, ela tem construído uma série de reservatórios para poder controlar o fluxo de muitos dos rios que abastecem o Oriente Médio, e no Oriente Médio, você sabe, é uma região árida, né? A água tem um valor muito grande. Então isso pode servir de ponte para que eles, os turcos, consigam no futuro aumentar a sua influência em cima também dos países da região do Oriente Médio, ao mesmo tempo que vão aumentar a sua influência em cima, ou poder de barganha em cima dos países europeus. A questão é interna, como eu disse. Política externa, eles estão indo bem. Interna, negócio nem tanto. Seguindo aqui. Guilherme. Olá, professor. Pergunta para o vídeo. Qual a importância geopolítica da religião para o século XXI? Guilherme, a religião ela não tem uma geopolítica, tá? Porque geopolítica é um assunto de Estado nacional. Porque você precisa simultaneamente agrupar aspectos econômicos, segurança, principalmente militares, e políticos simultaneamente dentro de uma geografia bem delimitada. Tenha esses três aspectos dentro de um maior, que é o geográfico, para entender o que é a geopolítica. Então somente estados nacionais podem ter essas três configurações simultaneamente. Se só tiver duas delas, não é geopolítica, é alguma outra coisa. Geopolítica obrigatoriamente ter que essas três. E como eu disse, que vai reagrupar esses três tipos de responsabilidade, de administração, de necessidade, só um Estado nacional. Então a religião em si ela não tem. Porém, nós temos visto que a religião, por outro lado, tem servido, e não é de hoje, há muito tempo, como uma ferramenta geopolítica. Ou seja, a religião ela não é um ator, ela é uma ferramenta. Não confunda o motorista do carro com o carro. A religião poderia ser uma espécie de carro, mas não é o motorista ainda que seria o Estado Nacional. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Ela tem uma influência geopolítica no sentido, servido de ferramenta para influência geopolítica, no sentido de que, ao longo de muitos anos, né, não só agora, mas de centenas de anos, ela tem servido, digamos assim, como um soft power para facilitar as relações políticas entre Estados. Às vezes até mesmo hard power, dependendo do contexto histórico e configuração que você vê, tá bom? Mas ela tem ela serve como ferramenta tanto de aproximação como de afastamento, dependendo do contexto, tá bom, Guilherme? Seguindo aqui, Clebson Andrade pergunta:
Por que a Rússia não ataca com mísseis balísticos ou de cruzeiro os centros governamentais em Kiev? Como a sede presidencial, falta de capacidade ou alguma lei que impeça isso? Sou de Cocal de Telha, Estado do Norte. Cocal de Telha, Estado do Piauí. Abraço pessoal de Cocal de Telha, no estado do Piauí. O Clebson, essa é uma pergunta de $1 milhão. Por quê, né? Nós estamos vendo a Rússia não fazer uma série de coisas que ela poderia estar fazendo, e isso é um sinal estranho. Por que, por exemplo, eles não neutralizaram no começo da guerra ainda, com esses mísseis, ataques balísticos, etc., o centro de comando ucraniano? Por que eles não mataram o presidente Zelensky, por exemplo? Por quê? Numa operação militar isso, convencional, isso seria a prioridade. Por que eles não têm feito isso? É muito difícil dizer, a gente não sabe o que acontece nos bastidores do Kremlin, não temos ideia. Apenas sabemos que eles podiam ter feito isso e não fizeram. Tem algum plano por trás? Foi um erro estratégico? Só Deus sabe. Próxima pergunta vem do Eduardo Arcon. Deon, você afirma que é praticamente impossível entender as reais motivações dos centros de poder dos Estados Unidos, União Europeia e Rússia no cenário de disputas geopolíticas atuais. Não foi bem isso que eu disse, mas vamos lá. A ciência histórica já conseguiu desvendar esse tipo de motivação relacionada a conflitos passados? Temos acesso a tramas e os motivos humanos dos centros de poder que dispararam conflitos importantes que já ocorreram? Eduardo, não disse que é impossível dizer as motivações. É difícil saber o que eles estão planejando. As motivações, o que eles querem, frequentemente a gente fica sabendo, tá? Não tem muito segredo. Raras exceções. O problema é a estratégia que eles estão aplicando, tá? Isso é muito difícil saber, porque se isso vazar, acaba com todo o planejamento do objetivo que eles querem, perde sentido. Isso vale para qualquer país, potência, diga-se de passagem. Porém, isso nós não ficamos totalmente às cegas, tá? Por quê? Se nós olharmos a literatura geopolítica e de segurança dos países, a gente consegue entender, no longo prazo, quais que são os objetivos deles e bem como, muitas vezes, quais que são as estratégias deles. Então, quando eu falo que a prioridade dos Estados Unidos para o futuro é a Ásia, a região do Grande Pacífico, não é à toa. A literatura geopolítica deles dos últimos 120 anos, 130 anos, foi em torno disso, focando nos mares do Pacífico e região da Ásia, tá? E você pega a literatura escrita por geopolíticos, políticos, estrategistas, generais, senadores, secretários de relações exteriores, etc. Basicamente todos eles vão nessa direção. Há uma relação de preocupação com a questão do Atlântico, principalmente Atlântico Norte, obviamente, mas não é a grande prioridade. Em geral, podemos dizer que essas questões no Atlântico Norte, Europa e Oriente Médio foram até atrasos por estabelecimento daquilo que é o foco deles, ou empecilhos para realmente consolidar esse objetivo, que é a preponderância asiática, que eles tiveram isso por muito tempo, por mais ou menos uns 50, 60 anos, na região do Grande Pacífico, mas que gradualmente foi deixando de ser conforme houver a ascensão de atores regionais, tá? Mas é a grande prioridade da política dos Estados Unidos, e assim se vai para qual do país. Então, não é que é praticamente impossível saber as motivações. As motivações a gente consegue saber, a gente não consegue saber exatamente o como, o planejamento, o passo a passo. Tá bom, Eduardo? Vamos seguindo aqui. Tácito Pontes pergunta: quais países da União Europeia vão sofrer menos com essa guerra na Ucrânia? Os da Península Ibérica estão em melhor situação mediante os demais? Mais ou menos sim, mais ou menos não, depende do contexto, porque em termos de clima, se você pegar ali o contexto de clima, eles vão sofrer muito menos do que os países do norte, que é um clima que não é tão hostil, né? E não só os ibéricos, mas também mais ou menos a Itália, a parte sul da Itália principalmente, Grécia e por aí vai. Porém, o grosso da produção industrial europeia, o centro nervoso, o coração da indústria e da tecnologia na Europa é a Alemanha. Eles podem sentir menos no sentido de inflação com relação aos commodities, preço da energia, mas eles vão sentir isso com relação ao preço, principalmente das indústrias, dos produtos industriais e das manufaturas, tá? Além do que, vale lembrar que a economia desses países era um pouco mais frágil e não temos certeza se eles vão conseguir sair bem disso de forma tranquila.
porque não é só o clima, né? É todo o contexto em geral, tá? Então, não temos como saber agora, nesse momento, quem vai sair melhor ou não, porque basicamente todos vão sentir, talvez alguns, como Portugal e Espanha, consigam evitar entrar numa recessão. Talvez nem todos os países da Europa entrem numa recessão, né? Mas eles vão passar alguma dificuldade econômica, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Seguindo aí, Antônio Ricas. Professor, boa tarde. Estou encaminhando essas perguntas para o próximo vídeo do canal. Me chamo Antônio, sou de Ibiúna, São Paulo. Abraço, pessoal de Ibiúna. Tenho muitos amigos que moram em Ibiúna, inclusive. Inicialmente, gostaria de agradecer por todo o conteúdo disponibilizado no canal e te parabenizar pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Antônio. Professor, nesse contexto, gostaria de fazer 3 perguntas. 3 perguntas, o cara já mandou 3 de uma vez só, vamos lá. Primeira, qual seria a sua estratégia para melhorarmos a educação básica? Segundo, de que maneira podemos mitigar a cadeia de má formação dos professores que atuam nesse nível de educação? Terceiro, de qualquer forma, eu e os outros brasileiros podemos favorecer esse processo de aperfeiçoamento na educação básica? Bom, o que eu penso de educação básica, tá? Primeiro, um planejamento de longo prazo, mudando não só jogando dinheiro, temos que jogar dinheiro, é claro, mas só fazer isso não vai dar resultado. Precisamos mudar a política educacional. A política educacional no Brasil é muito ruim, tá? Os alunos literalmente, pelo menos eu posso falar aqui no estado de São Paulo, nós temos que mudar a política como um todo, porque veja, aqui em São Paulo, se um aluno literalmente agride, espanca o professor, ele não vai ser punido. Na melhor das hipóteses, ele vai ser transferido para outra escola, e se ele fazer isso de novo, ele então vai ser transferido para outra escola e um fica jogando esse problema para o outro, tá? E não se resolve. E muitas vezes os bons alunos acabam sendo punidos, às vezes nem tão os que não são bons alunos, mas que não são de causar problemas, acabam pagando o preço porque precisam sofrer as consequências de ter um aluno que frequentemente é abusivo, faz bullying, agride, daí comete crimes às vezes, e não acontece nada com ele, e ele sabendo que vai sair impune, vai se tornar um adulto que vai continuar cometendo crimes, sabendo que está num país que a impunidade impera, né? Então temos que mudar essa política também de que você não pode punir os alunos, ou você tem que ficar transferindo um aluno problemático de lugar para lugar e cada um que se vira. Não pode ser isso. Isso é uma discussão muito grande, Antônio, porque isso envolve uma mudança da cultura. O Brasil precisa absurdamente mudar a sua cultura. Nós não somos um país que valoriza a ciência. Simples assim, tá? É um país que não valoriza a educação. Quando você tem greves de professores no Brasil, a preocupação dos pais, você vê nas entrevistas na TV, quando eles vão falar, ou nas discussões em grupos de WhatsApp, você vê que a preocupação não é com o conteúdo que o filho perdeu, que ele vai ficar defasado. A preocupação é, eu não tenho onde enfiar meu filho. A cultura brasileira transformou as escolas em depósitos de criança. Os pais não têm onde colocar as crianças, então colocam na escola. Ou então os pais não têm condições de pagar a comida para as crianças e mandam para a escola para elas poderem ter o que comer. O que eu entendo, tá? Não estou falando que está errado, mas não é o que deveria ser. Eu entendo quem trabalha que tem que deixar a criança em algum lugar. Eu entendo quem não tem condição de pagar a comida para a família, que precisa mandar a criança para a escola para ela poder ter o que comer. Eu entendo isso, não é que eu estou falando que isso necessariamente está errado, mas não é o certo. Não é como deveria ser. O papel da escola não deveria ser esse. E o fato dela se tornar isso é muito grave. Então a gente precisa mudar a cultura. Os pais precisam ficar preocupados com o fato do filho deles chegar no colegial, terminar o colegial e não saber ler e escrever. Isso deveria ser assim, um motivo de pânico. E os pais muitas vezes não se importam. Tá? Isso envolve uma mudança de cultura muito grande. O brasileiro precisa aprender a valorizar qualidade, tá? E isso também é um problema, né? Então o problema da educação brasileira é um problema tão grande que não é só dinheiro, porque envolve a própria cultura brasileira. A cultura brasileira é problemática nesse sentido.
Porque não é uma cultura empreendedora, não é uma cultura que se preocupa com qualidade, não é uma cultura meritocrática. A meritocracia virou palavrão. Hoje em dia você não pode falar meritocracia porque é palavrão, e eu falo por mim próprio, tá? Eu sou filho de mãe solteira, cresci, na minha infância eu morei em Cortiço, próximo aqui da região da Cracolândia, então não vem falar de como que é uma vida difícil ou não, de questão de meritocracia, porque eu sei como é que é na pele, tá? Eu sei muito bem como é que é isso. Então nós temos que mudar essa cultura. A cultura brasileira precisa ser reiniciada, começar do zero, mudar, valorizar empreendedorismo, valorizar qualidade e não quantidade, valorizar meritocracia, valorizar a competição. O brasileiro evita a competição ao máximo. E, enfim, é uma discussão muito grande que não daria nem mesmo para te responder nessa pergunta. Mas de forma rápida, assim, o que podemos fazer no curto prazo? Os salários dos professores de educação básica precisam ser absurdamente altos. E não pelo motivo, como eu vejo que muita gente diz, que não é justo, que não é moral os professores receberem salários tão baixos. Questões administrativas de Estado não podem ser olhando pela ótica moralista. O salário dos professores de educação básica ele tem que ser alta, mas não por moral, não porque eles merecem, mas porque temos que atrair os bons profissionais para a sala de aula, tá? Então, repito, não é uma questão de eles merecerem, porque não importa se eles merecem ou não, não é isso. A questão é, a área educacional ela é importante, por isso precisa ter bons salários, porque eles não merecem, mas precisam ter para que bons profissionais vão para a sala de aula, tá? Porque atualmente nós vemos que bons profissionais, em geral, evitam ir para a sala de aula, acabam preferindo ir para outras profissões, não só porque o salário é baixo, embora dependendo do estado e da prefeitura que você está não é tão baixo, mas principalmente por causa do ambiente de trabalho, que como eu falei, o aluno gospe na cara do professor, dá tapa na cara do professor, não acontece nada, e essa criança que aprende que ela pode fazer tudo o que ela quer e sair impune, vai se tornar um adulto, obviamente, que vai continuar fazendo tudo o que quer, porque sabe que vai sair impune. Então é uma mudança de cultura muito drástica, tá bom? É isso, gente. Só um comentário também, tá? Com relação à questão da Ucrânia, que é importante a gente ter em mente que este conflito, ele não será de repercussões de curto prazo, mas de longo prazo. Em um certo sentido, tá? E eu vou tomar muito cuidado com as palavras que eu estou falando. Em um certo sentido, esse conflito, ele mais ou menos, tá? Essencialmente, embora não só isso, ele é um conflito de um grande produtor de commodities contra um bloco europeu, principalmente, que é um grande produtor de manufaturas. Ou seja, esse conflito, essencialmente, ele é um conflito dos produtores de commodities com os produtores de manufaturas. Quem vai ganhar esse conflito? Aqueles que produzem commodities, que em geral são subdesenvolvidos e em desenvolvimento, embora há exceções, contra aqueles que seriam, em tese, desenvolvidos e, por consequência, têm a sua base econômica em cima da indústria e da manufatura. Essa é a essência desse conflito. Então, não é de surpreender o porquê que quase nenhum país, ou nenhum que me vem agora na cabeça, país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, entrou na aventura contra a Rússia e decidiram não sancionar ela. Porque muitos países têm visto isto como um conflito dos subdesenvolvidos em desenvolvimento contra os países desenvolvidos, e não como um conflito que muita gente está vendo como da democracia contra a ditadura, porque, diga-se de passagem, essas democracias nunca tiveram problemas para negociar com ditaduras, desde que essas ditaduras fizessem o que elas queriam, né? E muitos dos países em desenvolvimento são democracias e continuaram apoiando a Rússia, então não é um conflito tão preto no branco, tá? Mas essa é uma parte fundamental da guerra. Mas não é, obviamente, só isso, há muito mais do que isso, mas tem esse elemento essencial nela, que não pode ser resumido apenas isso, e aqui que eu quero tomar cuidado, porque senão pode dar uma impressão de que eu estaria falando de uma espécie de luta de classes a nível global, dos pobres contra os ricos, e não é isso. Mas
regionalmente falando, é um país que é um grande produtor de commodities lutando contra países, indiretamente, né, porque os países europeus estão apoiando a Ucrânia, disputando poder com países de base econômica, industrial, manufatureira, tá? E no caso desse país de produtor de commodities, recebendo apoio de dois grandes produtores industriais, China e Índia, e a Europa recebendo apoio de grandes países produtores de commodities, Estados Unidos e Canadá, né? Então é uma coisa muito mais complexa, mas regionalmente você tem esse elemento das commodities contra a manufatura, e só o tempo vai dizer quem vai ganhar e quem não vai, né? Quais vão ser as consequências. De qualquer forma, as consequências desse conflito que vão respingar na Europa vão durar décadas. Mesmo que haja uma derrota russa, e eu não acredito nisso, a situação para a Europa vai sentir. Eventualmente, a Europa vai achar alternativas à energia russa, isso não tem dúvidas, tá? A Europa não vai morrer de frio e fome, etc. Eles vão achar alternativas aos russos. O problema é que nunca vai ser no mesmo custo que os russos ofereciam essa energia barata. As alternativas vão ser mais caras. A era da energia barata para os europeus é que acabou. É nesse sentido, tá? Então, eventualmente, eles vão achar alternativa, mas a um preço muito alto, o que vai estimular ainda mais a desindustrialização europeia, que já tem tido problema demográfico, já tem tido problema da questão energética, e isso é uma tendência que vai ficar. Mesmo com o fim da guerra, isso acelerou o processo de desindustrialização europeia. E esse processo de industrialização possivelmente vai para a Ásia, tá? Mesmo com a crise na China, porque não se trata só da China, mas também de outros países asiáticos, tá bom? Então essa é a discussão. Mas, repito, não é só commodities contra manufaturas, contra a indústria, mas há esse elemento principal em questão, tá bom? É isso, gente. No meu Instagram, mandem as suas perguntas, Deleon Peta, tudo junto, Deleon com N de navio, junto com Peta, com 2 T's. Mande a sua pergunta, fale de qual cidade e estado que vocês são, para eu mandar um abraço para vocês e saber de onde vocês são, tá bom? Não se esqueçam de mandar as perguntas, então. Até o próximo vídeo, que se tiver as próximas perguntas, eu vou responder já na próxima semana, se tudo ficar legalzinho, tá bom? E se eu não responder a sua pergunta, calma, não se desespere, não entre em crise, porque eu vou eventualmente responder, vou salvar e trazer isso de novo no futuro, talvez para o próximo vídeo, tá bom, gente? Abraços, tchau, tchau. Não se esqueçam de se hidratar, porque o tempo tá seco. Tchau.